Olá, estamos aqui em mais um para falar de lei. Hoje muito especial, estou recebendo alguém de que eu tenho assim uma profunda admiração. Estou conhecendo hoje, mas a admiração vem de há tempos. O professor Renato Veloso, vou apresentar aqui oficialmente, doutor em serviço social, professor da Faculdade de Serviço Social da UERJ, lá no Rio de Janeiro, coordenador do NEG, Núcleo de Estudo em Gestão da Informação. Autor de um livro que eu acho que não sei se ele vai me dizer se é 2014, 2015, mas que me marcou profundamente, que eu lembro que Cintia e eu vendíamos livro, a gente levava para a faculdade para vender livro, e hoje em dia tem uma lojinha virtual, mas a gente levava e me impressionou muito. O livro era Serviço Social e Tecnologia da Informação e Trabalho, editora Cortez. Ele vai me dizer o ano, mas antes deixa eu receber aqui e agradecer a presença. Obrigado, professor Renato, é um prazer gigante receber um flamenguista aqui no canal. Nada, legal, o prazer é meu, Eri, obrigado pelo convite. Dividindo o espaço com a flamenguista é sempre bom, embora a gente saiba, né, que o Flamengo, não o clube, né, mas a administração atual não do clube, comentemos. Mas vamos em frente, é um prazer enorme participar aqui da atividade que você propôs, convidou, e vamos ver, né, se a gente consegue aí atender as expectativas, né? Falar de tecnologia no serviço social não é algo tão comum, não é algo tão frequente, né? Mas eu acho que por conta desse momento, né, atual que a gente está, é provável que esse tema esteja mais presente nas nossas pautas, né? Exatamente. Professor, eu não sei se o livro que eu me referi aqui, eu sei que é baseado na sua tese de doutorado, não sei se é 2014, 2015, mas eu sei que me impressionava pelo futurismo do tema. Naquele momento, né? Hoje nós estamos em 2020, está todo mundo tecnológico, né? Tem o WhatsApp aí, está no dia a dia de todos nós. Mas naquele período não era algo tão comum, né? A gente falar de tecnologia, apesar de já ter toda uma gestão tecnológica sendo inserida no nosso meio, no trabalho e como um todo. Mas eu lembro também que eu não tenho um livro aqui, mas eu pedi para a Cíntia me mandar, e eu vi num prefácio da professora Yamamoto, no seu livro, dizendo assim: tratar a tecnologia da informação sem deixar se aprisionar na teia do tecnicismo. Agora, momento de pandemia, que todo mundo está se fazendo valer, porque a gente não pode se encontrar, a gente tem que se fazer valer da tecnologia para fazer as nossas aglomerações, nem que sejam virtuais. Como é que você enxerga, assim? Eu vi num texto seu também sobre live e serviço social que você enxerga que tem dois caminhos aí, um projeto capitalista e um projeto democratizante, que a gente até aqui, sem nunca ter batido bola, a gente tem chamado, aqui junto à Potter, tudo que a gente tem feito no YouTube, no Instagram, tem chamado de ocupar o latifúndio da rede social com as nossas cores, nossas vozes, nossas bandeiras, o projeto do serviço social. Enfim, quero que você me diga aí, nesse desenho, em plena pandemia, o que é que você enxerga sobre esse uso da tecnologia. Eu acho que é como você falou, a gente está vivendo um contexto agora, né, um momento que é diferente do momento em que a tese, né, o livro, na verdade, é a publicação, né, o livro da Cortez, é a publicação da minha tese de doutorado, que eu fiz na UFRJ, no Programa de Serviço Social da UFRJ. Se eu não me engano, me parece que a tese é de 2010, o livro, acho que ele é publicado em finalzinho de 2011 e lançado em 2012. Tá, depois eu dou uma conferida aqui, eu acho que eu estou com ele aqui atrás, eu dou uma conferida só para a gente falar certinho, mas 2011 para 2012, e como você falou, era um momento distinto, né? Era um momento diferente, em que o uso da tecnologia no âmbito do serviço social, né? Não o uso pelos ou pelas assistentes sociais, né? Porque nós, pessoas, usamos há algum tempo, né? A gente usa o computador, a gente usa hoje, né, de uma forma mais intensa as redes sociais. A questão não é se a pessoa usa ou não, a questão é como que essa tecnologia, como que esse recurso é absorvido ao exercício profissional, né? De forma subordinada a um conjunto de princípios, a um conjunto de valores, a um conjunto de objetivos profissionais, digamos assim. Então a questão é pensar qual é o sentido da tecnologia para o projeto profissional, né? Porque pensar o sentido da tecnologia de forma solta não dá muito, a gente não encontra um caminho muito razoável. Então, por isso que, na minha opinião, a gente precisa identificar antes os projetos societários, ou os projetos, se for pensar uma profissão especificamente,
os projetos profissionais, né? Mas no caso aqui, pensando em termos mais amplos, pensar projetos societários, modelos de sociedade que se busca, né? Formas de organização social, de organização das relações sociais que se busca alcançar, e como esses projetos vão demandar um conjunto de mediações para tornar possível o alcance dos seus objetivos e das suas finalidades. Então, eu entendo que a tecnologia, né, o conjunto de inovações tecnológicas, as ferramentas digitais que sempre estiveram, né, à disposição, mas que hoje são mais comuns, né, por conta do contexto, por conta desse isolamento, né, e pelo fato deles assumirem, dessas ferramentas, assumirem uma condição de alternativa a esse isolamento, né, como diversão, como instrumento de reunião, de encontro virtual. Por conta disso, essas ferramentas elas podem aparecer como mediações para esses projetos. Então, identificar os projetos é fundamental para entender o sentido que as tecnologias podem ter, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, uma situação de trabalho remoto, né, em que a exploração do trabalho se intensifica, né, ou quando a gente vê uma questão mais atual que está aparecendo agora no âmbito das universidades, não só das universidades, da educação em geral, mas eu estou acompanhando mais por conta da universidade. O ensino remoto emergencial, né, a gente começa a perceber que a questão vai além da questão meramente tecnológica ou técnica, né? Tem um lado político aí, tem um lado econômico, tem um conjunto de interesses, tem um conjunto de objetivos, né, societários ligados a um projeto societário, né, um projeto voltado à satisfação dos interesses de mercado, voltado à satisfação dos interesses do capital, de aproveitar esse momento para introduzir sistemas ou dar origem a processos que, num outro momento, não seria tão fácil, né? Então, o ensino remoto emergencial ele tem um conjunto de problemas que não se limitam ao campo tecnológico, né? Mas se limitam à visão política, à visão econômica, à visão de sociedade que está presente ali. E que vai trazer, a gente vem percebendo, a probabilidade de trazer aumento da exploração, em alguns casos, desrespeito ou destruição de direitos, é muito grande, né? É só a gente ver o que está acontecendo em algumas experiências aí de trabalho remoto, né, que a gente vem tendo notícia de que os custos... Os empresários falam que o trabalho remoto é bom porque reduz os custos, né? Eles vêm falando, o trabalho remoto é ótimo porque reduz os custos para a empresa, blá, blá, blá. Só que, na verdade, o que acontece não é uma redução de custos. O que acontece é um repasse desses custos aos trabalhadores, né? O que antes era custeado, digamos assim, pela empresa, passa a ser custeado pelo trabalhador, que vai continuar precisando de um computador, que vai precisar continuar precisando da energia elétrica, do sinal da internet, né, do mobiliário, dos equipamentos. Então, não é uma redução, é um repasse, é uma transferência. Então, tem fenômenos societários, né, que acontecem aí, que não são novos. Se você parar para pensar, não é um fenômeno novo, né? A exploração do trabalho, a intensificação da exploração, esse processo de reprodução do capital não é uma coisa nova. Só que o cenário atual traz ingredientes novos, né? Ele traz componentes que, apesar de existirem antes, não eram tão usados assim. Então, me parece que a tecnologia, ela por si só, se a gente olhar a tecnologia dissociada, né, separada desse conjunto de processos sociais, a gente não consegue entender, ou pelo menos não entende plenamente o seu significado, né? Ela precisa estar atrelada ao projeto profissional, projeto societário, ou ao conjunto de finalidades e objetivos que aí sim vão dar sentido a ela, né? E com as lives a gente está vendo isso, né? A gente está vendo um grande uso, né? Esse artigo que você fez referência, né? Serviço social e as lives, eu tento ali mostrar um pouco que, primeiro, é um campo novo, né? Não só para o serviço social, acho que para uma grande quantidade de pessoas, né? Pessoas que não estavam, inclusive, habituadas
a usar as redes sociais, né? Verdade. Muitas pessoas tiveram que usar, não por opção livre, porque por força das circunstâncias, né? A gente tem aí um grupo de pessoas que usava pouco e agora passou a usar muito. Um outro grupo que usava razoavelmente, agora também está precisando usar ainda mais, e um grupo que não usava e por É, conta das circunstâncias está precisando usar. Então tem ainda muito desconhecimento, né? Confusões entre termos, né? Ferramentas que a gente acha que são a mesma coisa e na verdade não são. Então eu tentei dar oferecer algumas pistas ali para entender um pouco desse cenário, né? E também pensar a dimensão política do uso da tecnologia, né? Porque não é só uma dimensão técnica, né? Não é só uma competência técnica separada das outras dimensões ou das outras competências. Ela tem que ser apropriada. Por isso que é importante fazer essa distinção entre a incorporação e a apropriação, né? Porque quando a gente incorpora uma tecnologia, a gente é meio que capturado por ela, né? A gente incorpora, absorve da forma como ela vem. A noção de apropriação, ela é diferente, né? Ela demanda aí uma presença do sujeito, uma postura crítica, né? Uma tentativa de subordinar essa ferramenta aos nossos objetivos, né? Ao projeto que a gente busca alcançar, defender. Então tem uma presença aí do sujeito, que é o sujeito, né? A tecnologia não é o sujeito, a tecnologia é um instrumento, é um recurso. O sujeito sempre vai ser a pessoa, o homem, a mulher que vai utilizar aquela tecnologia. Então, me parece que o serviço social tem agora uma oportunidade de não lidar, mas de se aproximar um pouco mais, né, dessas questões, diferentemente de 2012, né, quando a gente já tinha um debate, né, já existia um debate bem tímido sobre serviço social e tecnologia, às vezes aparecia como serviço social e informática, né, reduzindo tecnologia da informação e sim. comunicação apenas à informática, e na verdade a gente sabe que é um pouco mais abrangente, um pouco mais amplo. E agora a gente pode pensar essa tecnologia, né, não apenas como um instrumento do trabalho, né, não apenas ligado à questão dos contatos ou dos bancos de dados ou do acesso às informações na rede, mas também como um instrumento de mobilização, né, de organização, de atribuir, de dar maior visibilidade aos processos sociais, e com isso o streaming, né, as lives, o live streaming pode colaborar bastante, como a gente vem percebendo, né, nas experiências que a gente está acompanhando. Professor, eu quero muito saber da especificidade do serviço social, sim, né? Por exemplo, eu tive curiosidade de dar uma olhada nas resoluções do Cefes e vi que a de teletrabalho saiu agora, né? Em plena pandemia, regulamentando ali o teletrabalho. Eu quero saber disso. Mas antes, a gente tem aqui no canal a grande maioria, 99%, é de assistente social que nos assiste, estudantes de serviço social, assistentes sociais, mas tem também aquele pessoal que é cativo aqui porque vem querer discutir a parte da legislação social, enfim, outros membros ali da assistência, psicólogos, advogados, assistem muito também, eu fico muito feliz com cada um que está aqui, deixe seu comentário, mas eu queria então fazer uma análise assim, a gente viu que, falando de rede social, especificamente, já que eu estou falando contigo aqui e a live entrou, e é característica da rede social, a rede social, a gente passou por um processo eleitoral, político, aqui que elegeu o presidente Bolsonaro na última eleição, depois de todo um golpe orquestrado, mas que trouxe centralidade e luzes para a rede social. A gente viu uma ocupação da direita conservadora, até aquela mais de âmbito fascista, ocupando a rede social e usando esse instrumento de modo muito sórdido, né? Seja por implemento de dinheiro para que chegassem mensagens, isso está sendo comprovado, nós temos aí CPIs e tudo mais, ou seja também criando autoridade no algoritmo, eu falo como no YouTube, que você acaba vendo um vídeo, lhe apresenta outro vídeo, e quando você dá fé, você está numa bolha vendo só vídeo deles. Você assiste um para ver como é e pronto. Ai, meu Deus, quando dá fé só aparecem eles. E eu acho que meio que nós, desse campo mais progressista, em oposição total a eles, a gente meio que foi deixando para lá a rede social e eles ocupando. E eu tô vendo que há um movimento,
e aí pós-pandemia, eu não sei se o meu olhar tá correto, mas de ter uma ocupação desse espaço, né? Eu tenho grandes amigas assistentes sociais que são de hospitais e estão lá hoje na rede social falando sobre a rotina do serviço social no hospital, colegas da educação, né, assistentes sociais da educação, falando sobre dicas literárias, por exemplo, a Cíntia aqui, que trabalha comigo aqui na Potter, abriu um programa, a gente, lá em 2014, tentava fazer isso com Periscope. Quem tá assistindo não vai nem saber o que é. O professor vai saber que era do Twitter, um Periscope. A gente já tentava fazer aula ao vivo, eu lembro que era eu segurando a câmera pra Cíntia e a Cíntia segurando pra mim, até que entrou a gente foi vítima de um racismo terrível ao vivo e a gente ficou muito inibida e saiu da rede. Olha só, né? Ou seja, é uma articulação malvada mesmo para poder expulsar o campo progressista da rede social. Você tem vislumbrado isso que a gente está tentando chegar na rede social e deixe seu recado também aí para as colegas que estão tentando mexer na rede. O seu artigo eu já vou deixar no detalhamento do vídeo, que eu sei que ele é muito elucidativo, mas no dê pistas aí dessa realidade que é nova demais, tem muito programa gratuito, mas para todos nós, até ligar uma câmera, eu sou uma que fico tímida, olho para a câmera e fico, meu Deus do céu, será que eu tô bonita? Mas é um campo distinto, né? A gente é meio que professor e tem uma coisa de artista, em colocar uma luz. Me diga aí as suas dificuldades, compartilhe. Eu acho que a gente está tendo mais recentemente, e eu acho que é normal, a tecnologia, ela sempre existiu, né, na nossa vida. Hoje a gente tem hoje, né, é bom fazer uma distinção entre as inovações tecnológicas e a tecnologia em geral, digamos assim, né, tecnologia como expressão do trabalho, como expressão do desenvolvimento do trabalho, produto da riqueza socialmente produzida por homens e mulheres. Então, desde a mais simples caneta, né, uma inovação tecnológica em que a gente transita da pena para a caneta esferográfica, a gente vê que ela vem trazendo frutos, né, ela vem trazendo resultados que têm efeitos contraditórios, né? A tecnologia, ela, como qualquer coisa na sociedade capitalista, como qualquer processo nas relações sociais capitalistas, ela pode ter um efeito contraditório, ela pode atender interesses, digamos assim, do lado do capital ou do lado do trabalho. Então, o que ela detém é um potencial. Eu gosto de usar a ideia, né, trabalhar com a ideia do potencial contraditório da tecnologia, né? Ela por si só não vai, você não consegue definir qual é o sentido dela a partir dela. Ela tem esse potencial, mas que vai ser apropriado pelos projetos, como eu já falei. Na medida em que ela vai, né, essas novas tecnologias, as inovações tecnológicas vão se desenvolvendo também práticas sociais de uso, de apropriação, de incorporação e de aplicação dessas tecnologias. E essas práticas sociais, elas não são neutras, né? Elas são marcadas pelas características do processo social capitalista. Então, eu sempre... é uma coisa muito comum, quando a gente fala, né, da tecnologia, isso até gera reações, né, de resistência, tem até a expressão que é muito famosa, né, muito utilizada no cinema, que agora está sendo usada também, que é a tecnofobia, né, que é o medo da tecnologia. Na verdade, o que deve nos assustar não é a tecnologia, mas as práticas sociais de um determinado tipo que vão se apropriar dessas tecnologias, né? Outro dia, numa entrevista, me perguntou: o que você acha da tecnofobia? Eu me preocupo mais com a capitalfobia, né, com a destruição de direitos fobia, né? Tem outras fobias que são as fobias mais reais. Então, o que a gente vê na questão das fake news, né, na questão do uso das redes sociais para promover desinformação, né, para promover uma série de desserviços, é que essas práticas sociais que já existiam, né, que já existiam na sociedade, elas são extremamente potencializadas, né? Elas começam a ter um alcance que, sem o uso dessas tecnologias, elas não teriam. E isso dá um poder de fogo muito grande, né, para os sujeitos sociais que têm por objetivo atacar a democracia, né, atacar a questão dos direitos humanos, atacar práticas
de reforço e fortalecimento da liberdade, da autonomia. Então, nesse sentido que eu considero que a apropriação dessas tecnologias é uma questão política, né? Ela não é uma questão exclusivamente política, evidentemente, mas ela também é uma questão política. Porque esse campo tecnológico, ele tem se mostrado cada vez mais como um cenário em que a luta de classes vai acontecer, em que os diversos projetos vão estabelecer a sua disputa. Então, não entrarmos nesse campo, não entrarmos nesse debate, vai ser ruim, né? Politicamente falando, né? Estrategicamente falando, né? Acho que tem aí a busca de um fortalecimento, né? Por conta da conjuntura, né? Em que nós estamos no nosso, acho que em todas as áreas, né? No município, não sei como é que está aí no Ceará, mas aqui no município, no estado, em termos de Brasil, conjuntura política, né? O fortalecimento do fascismo, a postura que as pessoas vêm tendo. E aí vem a questão, né? Será que as pessoas estão tendo essa postura agora? Ela foi criada agora? Ou elas já tinham essa postura e, na verdade, justamente por conta desse potencial, desse componente, né, potencializador das redes sociais, é que a gente está conseguindo visualizar, né, vislumbrar. Então, tem uma série de questões aí que a tecnologia ela aponta, né? Ela não é a causa. Eu não considero que ela seja causa especificamente, porque, como eu disse, ela não é o sujeito, né? Ela é sempre um recurso, ela é sempre um instrumento, uma ferramenta. E quando a gente olha para a tecnologia como um sujeito, se a gente encara a tecnologia como um sujeito, a gente pode cair numa postura de mistificação, né, de deificação, que vai cair na ideia, né, de que o sistema vai dominar o mundo. Se em algum momento algum sistema dominar o mundo, né, vai ser porque alguém está lá querendo, né, que o sistema operando domine. o sistema. Operando, alguém vai Exato. programar, alguém vai dar as instruções. Então, a ação humana, ela sempre vai estar presente, né, no processo social, né, no movimento da sociedade, né, no movimento histórico. Então, as inovações tecnológicas, na minha percepção, elas jogam luz, elas dão visibilidade, elas evidenciam processos que estão acontecendo, né? Evidentemente, a tecnologia tem algumas características próprias, né? Alguns traços específicos. Sempre há uma tendência à aceleração, né? O Milton Santos tem um livro, Razão Técnica, não vou lembrar o nome agora, depois a gente dá uma conferida, mas ele tem um livrinho, ele vai trabalhar justamente essa noção da aceleração contemporânea, né? A adoção de tecnologias, ela sempre vai pressupor uma rapidez, né? Um fluxo mais rápido, uma aceleração dos processos, né? Sejam eles de lazer, sejam eles educacionais ou ainda de trabalho. Isso é algo que está meio que embutido e que, se a gente não estiver atento, a gente acaba caindo em algumas armadilhas, né? Várias vezes eu já me peguei fazendo lives em feriados. Sim. A Vanessa, minha esposa, falou, pô, mas hoje é feriado. Você vai fazer live em feriado? Quer dizer, se a gente não tivesse, né, no isolamento, pandemia, muito dificilmente a gente faria uma palestra num feriado, né? Então, tem aí um cuidado, né, que a gente precisa. A gente está marcando reuniões da pesquisa, né, de trabalho também, em feriados, porque é muito, né? A gente acha, mas é tão fácil, é só ligar. E essa lógica, para ela ser transferida para a lógica ou para o espaço, né, para o âmbito da relação capital e trabalho, por exemplo, é muito fácil, né? É muito fácil o desrespeito aos direitos ou a destruição dos direitos, levando em consideração essa característica nova. Pô, mas hoje é muito mais fácil, né? Você até chegar ao ponto, né, do presidente de um banco aqui no Brasil propor, né? Ele foi o que propôs, né? Ele foi o que chegou e verbalizou, mas com certeza outros também estão pensando nisso, mas não conseguiram ainda verbalizar. Ele chegou e propôs, propôs aos trabalhadores,
como vocês estão trabalhando menos, né? Estão gastando menos, trabalhando menos não, desculpa, como vocês estão gastando menos para trabalhar, não estão gastando dinheiro com gasolina para chegar no trabalho, e estão com uma vida mais fácil, né? Aspas aí, porque foi o presidente que falou isso, o presidente do banco falou, estão com uma vida mais fácil, por que vocês não propõem uma redução no salário de vocês, né? Para ficar mais justo, né? Para os bancos também absorverem parte dessa, né, das facilidades. Lucrarem ainda mais. Lucrarem ainda mais. Como se o banco, em algum momento, né, tivesse uma vida difícil aqui no Brasil. Mas aí são... Então, a gente cria um cenário, né, em que a transferência, né, de responsabilidades, ou repasse de custos, ou a criação de justificativas, né, para você, mas é tão simples você chegar, é só clicar ali no link, é só botar no botão. Então, por isso que né, ainda mais necessário, né, ainda mais importante, a gente entender o sentido, a lógica e tal, mas também entender tecnicamente mesmo, né? Como é que isso funciona? A gente não tem que aprender a programar, né? Não estou dizendo que a gente precisa aprender, virar programador, não é isso. Mas ter um entendimento do geral, né? Para a gente poder ter condições de contra-argumentar, né? De fazer algum tipo de embate, né? Por dentro do sistema. Eu estava procurando aqui, eu não consegui achar, o nome da jornalista, uma jornalista espanhola, que lançou um livro que acho que consegui achar aqui, que é muito interessante, né? O nome do livro é O Inimigo Conhece o Sistema. Tá em espanhol, ainda não, acho que ainda não foi traduzido, ainda não está aqui no Brasil, mas a ideia geral, eu li a entrevista dela, vou tentar abrir aqui para ver se eu consigo dar o dado mais certinho. Mas, no geral, ela está falando isso, né? O inimigo conhece o sistema e ele cria o sistema compatível com as demandas dele, com as necessidades dele, né? Que ele tem, que é de aumentar o lucro, que é de intensificar a exploração, que é de aumentar a opressão, é o objetivo que ele vai buscar. Então ela está meio que dando faz a crítica, né, evidentemente, mas dá também... um alerta. Isso, dá um alerta, tipo assim... Alerta. E aí, né, o que a gente faz com isso? É um campo... Me parece que não é o cenário prioritário ou não é o principal, mas é um cenário que a gente deve estar mais atento, né? Porque por meio, como você falou, por meio dos algoritmos, né? Por meio dos comandos, por meio das instruções, né, de programação, objetivos políticos são alcançados, né? E aí, se é possível fazer isso por um lado, é possível também fazer pelo outro lado, né? Um projeto civilizatório, né? Um projeto humanista pode também se apropriar, né, desse universo, né, desse conjunto de ferramentas para tentar alcançar, né, para combater com mais forças esse projeto fascista, esse projeto aí que busca cada vez mais oprimir, cada vez mais explorar, cada vez criar, né, mais desigualdades para a nossa sociedade, para o nosso país. A gente pode se apropriar desse conjunto de ferramentas para propor e implementar algo alternativo, né? Então, me parece que as condições, né, focando mais na sua pergunta, as condições para uma apropriação de outro nível, né, de outro padrão dessas tecnologias, né, do seu potencial e da sua importância política, inclusive, as condições elas estão colocadas, né, para os sujeitos sociais, para os diversos sujeitos sociais. A tarefa é criar formas inovadoras, né, críticas de apropriação desses recursos, né, de apropriação dessas ferramentas. Né, o streaming ele não é uma novidade, né? O pessoal está tratando as lives como uma grande novidade da pandemia. Não é novidade, a gente já vê aí formas de uso. Meu filho tem 10 anos, 11 anos agora, e ele já lida com as lives há pelo menos 5 anos, né? Desde 2014, 2015, de 5 para 6 anos. Né? Agora, em 2013, antes da Copa do Mundo, a gente viu uma série de
de manifestações, né, pelo Brasil, e muitas delas transmitidas ao vivo por live streaming por uma série de coletivos, né, comunicacionais, informais. Então não é uma grande novidade, não. É uma novidade para vários grupos, é uma novidade para algumas profissões, mas assim, a gente está meio que agora, frente a esse momento, tendo aí a oportunidade de entender a importância e o potencial, né, e o alcance, né, porque nas lives, né, a gente tem esse canal Serviço Social na Pandemia, que é um canal voltado mais para as lives acadêmicas. A nossa programação ela é mais acadêmica, como uma forma de trazer alguns temas, né, alguns conteúdos para o pessoal poder manter ali uma rotina de acompanhar debates, de acompanhar reflexões. Então, os alunos, profissionais, professores vão lá, dão o seu recado, acompanham, tem lá uma interação. É bem bacana. Então, esse canal, ele tem mostrado uma série de pontos positivos, né? O pessoal tem reconhecido o alcance, né? A coisa da comparação, às vezes, é inevitável, né? Uma vez um professor falou, poxa, se a gente tivesse feito esse evento aqui, né? Essa palestra na universidade, não alcançaria tantas pessoas e tal. Então, tem pontos positivos. O problema não é a gente fazer a live, né? O problema é a gente fazer a live querendo substituir o evento presencial pela live, né? O problema não é a aula remota, não é a aula digital. O problema é a aula digital ser usada para substituir a aula presencial, né? O problema é o ensino remoto emergencial ser usado futuramente como justificativa para reduzir abolir. Até chegar um momento que precisa de uma verba aqui para o laboratório. Não, mas que você precisa de laboratório? Faz virtual. Então você começa a ver uma possibilidade, né? uma probabilidade grande desse processo tecnológico ser apropriado política e economicamente no sentido de um projeto que quer atacar a universidade pública, né? Que busca por tanto tempo justificativas para implementar o desfinanciamento das políticas públicas, né? Então essa que é a grande questão, né? E vai de novo para o que o professor colocou anteriormente. De novo, a instrumentação é de um humano, né? Que está fazendo essa abordagem. É de novo ali quem está instrumentalizando a tecnologia para utilizar para um determinado fim. Mas aqui, quando a gente fala também em trazer conteúdo na internet, que é o que faz tão bem o canal do professor, vou colocar aqui também no detalhamento, né? A gente tenta aqui também no canal da Pottery fazer a mesma coisa, trazer informação, cruzar os canais, porque a gente acha também que se fortalece dentro do algoritmo, né? Cruzar os canais para que estejam, os que estão aí na defesa e na ampliação dos direitos. A gente vê também, professor, muito nesse momento, muita dificuldade, né? Você falou aí, alguém falou de tecnofobia, mas eu não estou falando nem de tecnofobia, eu tô falando da dificuldade mesmo, assim, de acessar, né? A gente está aqui usando o Zoom para fazer a gravação, né? Hoje pela manhã eu estava com colegas que são da ABEPS Nordeste, que vão fazer o evento pelo Zoom, um evento interno, e a gente marcou um horário para que eu desse uma contribuição, dissesse, clica aqui, maravilhoso, né? A forma de a gente se ajudar para conseguir fazer acontecer. A gente vê muito isso, de realmente uma coisa desconhecida. Eu lembro, eu sou de uma cidade pequena, que interior do Ceará, Aracuiaba. A primeira vez que eu vim a Fortaleza, eu tinha uns meus 10, 12 anos, eu lembro que eu vi a escada rolante. E eu fiquei assustadíssima com a escada rolante. E eu fiquei com um pavor que a minha tia teve que arrodear o shopping todinho pra gente pegar uma escada, procurando, moça, onde é a escada? Onde é a escada? Porque eu não aceitava pisar na escada rolante, com medo da escada rolante. Na minha cabeça infantil, eu ia embora ali e ia levar meu pé. Mas pra você ver o que é a tecnologia, né? Hoje em dia a escada rolante, se eu não tiver uma escada rolante, eu não subo uma escada com o meu peso. Mas é isso. É de apropriar-se mesmo desse intermeio. Como é que a gente faz para contribuir? Né? Eu fico pensando nisso sempre. Como é que a gente faz para contribuir? Eu tenho muitos amigos que às vezes sabe que a gente mexe um pouquinho. Eu imagino que o professor também recebeu muito esse tipo de consultoria. Sabe que a gente mexe um pouquinho e diz, qual o programa que você usa? E eu tento, por exemplo, assim, postar. A gente tem um Instagram também do Pra Falar de Lei. Tentar fazer
E recebo muita ajuda. Por exemplo, eu fazia postagem no Instagram para falar de lei, ridículas, sabe? Assim, feita no Word, tirava a foto do Word e postava, ridículo. E uma colega um dia comentou que poderia ter sido uma coisa muito terrível. Na hora chega me doeu. Ela disse, um conteúdo tão bom, mas não passa credibilidade. Porque era um print do Word. Gente, eu fiquei sofrida. Jesus, o que é que eu faço? Aí outra colega que leu o comentário foi lá e disse, Eri, foi no privado e disse, tô te mandando a mesma postagem bonita. Olha o que é a solidariedade, né, da rede social. Pegou e me mandou uma cor tão linda, feita num aplicativo aí que eu não sei usar, Canva é o nome. E eu aprendi a usar, né? E eu digo, caramba, mas tem um fundo de razão, né? Porque a tecnologia, a informação, essas redes sociais trazem também um padrão de imagem, de luz, né? Que a gente acaba colocando. A aflição aqui de alguém que, como você, ama esse espaço de compartilhamento de conhecimento, que é isso que eu acredito que seja. Como é que a gente faz? Né? Tanto para nós nos apropriarmos dessa linguagem, é uma linguagem, né? É uma linguagem, e contribuir também para que mais pessoas consigam adquirir essa linguagem. Eu, assim, me parece que a questão principal é... Não sei se é uma questão importante é que, na verdade, é algo que a gente tem que optar, né? Eu acho que são escolhas que a gente faz, né? A gente, o tempo todo, seja na vida pessoal, na vida profissional, a gente tem que lidar com escolhas, né? A gente escolhe. Quando você está dando uma aula, você escolhe a linha que você quer seguir, né? Você pode escolher um livro, você pode escolher o autor, você pode escolher o livro, você pode escolher o Capital, você pode escolher o Marx, você pode escolher o Durkheim, você pode escolher o Weber. Então, nada é... Né? Você tem a ementa, dentro dessa ementa você vai fazer as suas escolhas, são opções. O que a gente está lidando, me parece que o que a gente está lidando agora é com um contexto em que a gente pode fazer opções novas, opções que talvez a gente não fizesse antes, né? Eu tenho visto, as opções que eu falo não é para mudar de projeto, é de usar ferramentas que antes a gente não usava, porque efetivamente não precisava, né? Não precisava. A gente já deu aula com aquele retroprojetor, né, professor? Colocando... a gente e funcionava. Você dava a aulinha lá para funcionar. Quando vem o Data Show, você vê que... Revolução. Tem umas, né? Quando vem a lousa digital, aí tem uma interatividade maior. Você tem... Só que não é que a tecnologia anterior ela não funcionava. Ela funcionava frente a determinadas demandas, né? Frente aos objetivos. Se os objetivos aumentam, né? E a tecnologia traz isso, né? A apropriação crítica da tecnologia, ela vai trazer mudanças qualitativas, né? Não quantitativas. A preocupação não é usar a tecnologia para fazer mais rápido, para fazer mais barato, né? E de forma mais veloz. Não é isso. É mais barato e mais veloz. Não é uma mudança qualitativa, é como você falou. É usar o canal para transmitir conhecimento, para transmitir informações, para trazer perspectivas novas. Então, isso vai proporcionar acesso a parte da riqueza socialmente produzida, né? Porque informação é riqueza, conhecimento é riqueza socialmente produzida. Então, a gente contribui para possibilitar o acesso a essa parte da riqueza socialmente produzida que antes, sem o recurso, né? Sem esse recurso, poderia não acontecer. Então, na verdade, o contexto atual ele traz possibilidades para a gente fazer opções, né? Escolhas. E aí não adianta, se a pessoa, né? Se o sujeito optar por não escolher, né? Optar por não adotar, ela não vai conseguir ligar o microfone, ela não vai conseguir ligar a câmera, porque, na verdade, é um investimento que a gente vai precisar fazer. Precisa estudar. A gente talvez, né, eu, Eri, talvez nós não precisemos estudar tanto agora nesse momento, porque a gente já vem estudando isso ao longo do tempo, né? Então a gente já lidou com periscópio, né? O pessoal antigamente lidava com... Tinha um que... Como é que é o nome? Falaram de Orkut, né? Orkut. Yahoo. Yahoo também. A época do IRC, né? Do IRC, que era o chat, os primórdios do chat. Estamos contando a idade aqui. Criados da década de 90, Então, a gente vem desde esse, né? A BBS, as redes privadas, a gente vem desde esse tempo acompanhando.
Quem não vem vai precisar fazer um esforço. Evidente que vai precisar, para lidar numa videoconferência, vai ter que ir ali, né? Não é chegar na hora que magicamente as coisas vão se resolver, né? Então tem é isso que você falou, precisa de uma ambientação, né? A apropriação ela é lenta, tem um tempo aí de espera. Então a pessoa precisa se ambientar, precisa conhecer como é que é o cenário. Ah, tem um xizinho ali, tem um botãozinho. Então é um esforço, né? Primeiro, é uma opção que a gente faz, frente a esse contexto atual, preciso fazer, vou fazer. Legal, não é o que eu queria, mas a realidade está se colocando e para alcançar aí o que eu quero, vou fazer, vou de boa, vou fazer. Aí vai lá, vai se capacitar, né? Vai estudar um pouquinho, vai ler e vai se instrumentalizar para usar. E então, isso aí é o quê? Isso seria o quê? Seria o primeiro momento, né, de um conjunto de 3 momentos, não é momento, mas o primeiro fator, o primeiro elemento, na verdade, de um conjunto de 3 elementos que precisam estar presentes simultaneamente para que a gente possa lidar bem com essas inovações tecnológicas. Primeiro é a vontade. É a vontade e a disponibilidade para se apropriar, né? Não sei se é a mais importante, mas é uma importante. A pessoa precisa estar afim, né? Ela precisa optar por usar aquilo e tal. A segunda, você fez referência, que é o que eu chamo de condições, no âmbito do exercício profissional, eu chamaria de condições de trabalho. Né? No âmbito do trabalho profissional, eu chamaria de condições de trabalho. No âmbito da vida pessoal, condições materiais, digamos assim. Ela precisa ter acesso a equipamentos bons, né? Equipamentos que funcionem, que permitam, que nos permitam utilizá-los. Né? Muitas vezes a gente não tem uma reação muito boa com a tecnologia, porque o equipamento que nos foi dado é um equipamento muito ruim, não funciona. E aí a gente vai ficar com raiva mesmo. Você pega lá um computador que tem, para usar os recursos de hoje, que tem 2 gigabytes de memória, né, um processador que não vai dar conta, vai ser chato, vai clicar lá, o negócio não vai. Então, ter acesso a uma condição, a uma infraestrutura satisfatória. Né? Eu lembro que aqui no Rio de Janeiro, a gente fez uma pesquisa sobre o cadastro único. E os assistentes sociais tinham que digitar os dados no cadastro único por conta da opção feita no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social. Né? Era competência do assistente social fazer a digitação. Isso mudou, hoje não é mais assim. Mas na época era um problema enorme, porque as dificuldades eram imensas. Né? Não tinha computador, tinham CRAs, tinham equipamentos que não tinha computador, então não tinha como você digitar no cadastro único, online, se não tinha o básico que era o computador. E quando tinha o computador, não tinha internet. E quando tinha internet, era ruim, a pessoa digitava tudo, aí quando apertava o botão para gravar, para salvar, não salvava, aí perdia tudo, aí tinha que fazer tudo de novo. Aí vieram com um chipzinho do 2G, 3G, na época, acho que era 3G, que também não funciona. Então você tem o quê? Um conjunto de equipamentos, uma infraestrutura que não é suficiente, não é adequada, não é boa. Isso vai gerar resistência, é evidente que vai gerar resistência. A pessoa vai ficar com raiva, mas não é a tecnologia em si. É a resistência àquele equipamento que foi disponibilizado, que é ruim. Né? E aí, novamente, a gente entra no que você fez referência. A opção que é feita. Né? Por que não se investe em bons equipamentos para o serviço público? Por que não se investe em bons equipamentos para a política de assistência social, para a política de saúde, por exemplo? Então, tem aí o componente tecnológico, ele sempre vem acompanhado do componente social, né? Do componente histórico. Então, primeiro, a vontade, né? A disponibilidade. Segundo, as condições de trabalho. E terceiro, a formação. Não adianta a pessoa ter a vontade e as condições, a estrutura disponível, se ela não teve um momento de efetivamente aprender, né? De ser formada, ou de ser capacitada, ou de ter contato com momentos ali de aprendizagem desse recurso ou daquele recurso, que vai demorar um tempinho, cada um vai demorar, né, o seu tempo ali. Então, quando a gente tem esse conjunto, né, de 3 fatores, né, ou de 3 elementos, ou de 3 componentes, a gente tem o quê? As condições básicas, eu diria assim, condições básicas para que a gente possa criar as bases para uma apropriação
consistente, então uma apropriação crítica, né? E usar o potencial estratégico que esse recurso pode ter para os nossos projetos. Então não é só uma questão de vontade, eu quero muito, vou cair dentro, né? Precisa ter também a presença simultânea desses outros componentes. Também não é só, tem o melhor computador do mundo aqui, mas não sei o que fazer, nunca vi. Não, então também, sei usar tudo, mas não tenho equipamento. Por isso que é uma combinação simultânea entre esses três. E aí eu acho que tem algumas coisas acontecendo, né? Tem alguns sindicatos, por exemplo, aqui no Rio, que fazem oficinas, fazem workshops, né, que tentam mostrar o potencial das redes sociais para a atuação no âmbito da resistência social, no âmbito do movimento sindical, no âmbito dos movimentos sociais, nessa coisa da comunicação mais direta, comunicação mais instantânea, transmissão de conteúdos. No âmbito das universidades, a gente vê, assim, pelo menos no serviço social, né, conheço, nas profissões mais voltadas a mercado, a questão assim, mais empresarial, a gente vê de uma forma mais intensa, né? Mas aí tem um componente aí que é de eficiência, né? De agilidade, de ser mais barato, ganhos, preocupação com ganho e com custo. Aqui, no âmbito da preocupação mais qualitativa, me parece que é ainda uma coisa que precisa se desenvolver mais, né? A gente identificar, como eu falei, o potencial e o potencial que eu acho que é estratégico, né? Que é, de fato, algo relevante. E que não é sozinho, né? Não adianta eu ter uma competência técnica se ela não vem acompanhada de uma competência teórica, de uma fundamentação teórica sólida, né? De uma percepção bem nítida, bem explícita dos princípios ético-políticos que vão orientar a minha ação, seja ela profissional ou não. Então, ela vem em conjunto, né? Ela é um recurso que se acrescenta, né? Ela não substitui. O principal problema relacionado à tecnologia é essa percepção, essa perspectiva substitutiva, de substituir o que existe, porque o que existe não é bom, porque o que existe não é eficiente, a gente quer substituir isso pela coisa nova, pela tecnologia. E não é, aí é que está o problema. A tecnologia, numa perspectiva crítica, ela é um acréscimo, ela deve ser acrescida para enriquecer o que já existe, né? E não eliminar, substituir o que já existe. Então, acho que se a gente tem esses três componentes aí sendo fornecidos, né? Seja pelas políticas públicas, no âmbito dos processos, né, educacionais, ou seja, no âmbito dos postos de trabalho, né, pelas empresas, pelos serviços em que as pessoas vão estar trabalhando, lotadas, e também a disposição, né, das pessoas de perceber o momento, né, e fazer essa opção de se dedicar a isso também, a gente pode ter novas condições para essa apropriação numa perspectiva mais crítica, né? Inclusive para criticá-la, inclusive para criticar a tecnologia e mostrar as suas lacunas, né? Mostrar os seus problemas, né? Fazer a crítica por dentro. O professor, você falando aí das três elementos aí, e para mim é fundamental. Adorei os três elementos e até o quarto que você chegou a falar, que é eu ter tudo isso e eu não tenho uma compreensão teórica, eu não tenho uma compreensão de sociedade, de mundo, e querer vir aqui falar o que não é da competência. Às vezes eu não tenho competência nenhuma para falar sobre o tema, sei lá, falar sobre engenharia. O que eu falar aqui, o que eu falar e você fizer, cai em sua casa. Mas competência zero. Aí eu venho, boto um cenário lindo, uma maquiagem perfeita, um tom de voz adequado e digo mais Misses, menos Marx. Poxa vida! Não adiantou de nada ter todo o arcabouço da tecnologia, da informação a serviço do nada, do zero. Ai, tô feliz demais, viu? Tô até passando do tempo aqui, porque tô aqui muito feliz mesmo, viu, professor? Há muito tempo que eu queria ter esse bate-papo, você não sabe o quanto. Legal. Demais. Quero só que você se despeça e eu peço desculpa, a gente conversou muito, pudesse passar o resto do dia.
Mas deixando o alerta aí para esse seu texto tão maravilhoso, na busca desse projeto democratizante que você fala de defesa e ampliação dos direitos. Só quero te agradecer demais, viu? Obrigado pelo tempinho aí, estou muito feliz. Ah, legal. Quem agradece sou eu, também fiquei muito feliz aí com o convite. E assim, eu acho que a gente tem esses desafios, né? Na verdade, a gente tem um acréscimo aos desafios que nós já temos, né? Já temos vários desafios. Um deles agora é colocar também essa preocupação, esse olhar, né? Essa sintonia com as questões do campo tecnológico, do campo das redes sociais, por conta da capilarização, né, que essas redes têm agora, da profunda penetração. Todos e todas agora estão inseridos nas redes, estão sabendo o que está acontecendo, né? Então a gente tem aí um cenário novo que vai demandar algum esforço, tanto em termos de compreensão, né, de entender o que é um link, né, o que é uma hashtag. Outro dia, né, a gente tem lá no canal, a gente emite as declarações, né, de participação. A gente faz as lives e não dava a declaração do participante ouvinte, né, dava a declaração só para quem fazia lá a conferência. Lá. E aí o pessoal começou a pedir, pô, mas eu queria a declaração que é importante para a gente não está fazendo, não estão tendo atividades presenciais, então para a gente é importante até para a coisa de contar crédito na universidade e tal. A gente resolveu fazer. Só que a gente fez uma declaração online. A pessoa ela vai clicar no link, vai aparecer uma janelinha, ela vai digitar o nome, aperta o botão e aí já imprime a declaração dela, tudo sem problema. Quando acabou a live, a gente tira o link e pronto, acabou. E a vida segue. É como a gente faz aqui também. Aí o pessoal não estava conseguindo clicar no link. Ah, mas o link não está funcionando. Eu falei, pô, mas não é possível. Aí testei, estava tudo funcionando direitinho. Não, gente, não tá aqui, ó. Aí mostrou. Na verdade, estava clicando na hashtag. Eu estava clicando na hashtag Serviço Social na Pandemia e não estava aparecendo nada, realmente. Eu falei, vou ter que clicar no link. Então, tem coisas que, isso que eu falo, é um processo, né, de aprendizagem que, para algumas pessoas, pode ser um pouco menos demorado, né? Mas para outras vai ser um pouco mais lento. Então, a gente tem que ter paciência mesmo, tem que acompanhar, tem que dar o suporte toda vez que algum grupo, né, algum colega, pô, ajuda aqui, né? Lembrando que é uma tarefa também, não é só um favor, né? É uma tarefa que é política também, que é dar subsídio, que é de instrumentalizar a equipe, né? Tem uma equipe aí de uma empresa que fez um convite dizendo que toda a equipe, 100% da equipe vai passar por trabalho remoto, vai sair, não só na pandemia, a empresa já decidiu que vai ser trabalho remoto. E aí eles estão pedindo suporte, pô, mas como é que é, né? A gente precisa se instrumentalizar, precisa entender como é que vai ser, quais são os limites, quais são as possibilidades. Então, a gente tem essa contribuição, esse papel de contribuir do ponto de vista da reflexão mesmo, né? De problematizar, criticar o que precisa ser criticado, e muita coisa precisa efetivamente ser criticada, mas também de vislumbrar alternativas, né? Vislumbrar possibilidades para esse cenário, para esse contexto novo. Então, acho que é muito gratificante poder estar aqui, atender, né, esse convite com muito prazer, né, muito orgulho também, muito alegre, fico muito alegre e feliz, e espero que possa contribuir, né, possa servir aí para o pessoal que está percebendo essa movimentação, né, percebendo como que as coisas estão se reconfigurando, né, assumindo aí essa nova configuração no mundo atual, e ajudá-los a construir um posicionamento, né, se situar, né, de uma forma sempre crítica, né, competente tecnicamente, eticamente, teoricamente e, sobretudo, criticamente, né, para que a gente possa alcançar o objetivo mais importante, que é de contribuir para construir relações sociais mais igualitárias, menos injustas, né, e menos desiguais. Acho que o que dá sentido a tudo isso, a toda essa discussão é isso, né? O objetivo final, principal, de tentar fazer um mundo, de tentar tornar o mundo um lugar melhor para todos nós. Acho que é isso. E com exatidão, professor. Muito obrigado. Vou agradecer a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Legal. Tchau, tchau.